galera, mais um episódio do Pod Opa, Install. opa! Calma lá. Hoje vai ser um pouco diferente, porque, né? Você é um entrevistado, cara. Porra, hoje eu que sou o host, cara. Não hoje. Hoje as coisas são diferentes. Eu tô tomando o controle aqui e eu que vou assumir o host desse episódio. Então chama a vinheta, pô. Vamos pra vinheta. Eu esqueci a vinheta. Mas aí a gente corta. Faz o desenho não, faz assim. Plaquete. Pra você cortar depois. Mas qual que é a vinheta, não? Fala, galera! Aqui quem fala é o Ricardo. Fala, galera! Aqui é o Scooby. E hoje, mais um episódio aí do podcast, do Pod Install. E hoje temos um convidado. Olha aí, ó, nunca visto nesse podcast. Exatamente. Eu já fui host, eu já fui convidado já, né? Já. Já fui entrevistado. E agora eu tô na cadeira de host. E você na cadeira de entrevistado pela Pois é, primeira ganhei vez. até um café, ó. Olha aí, pra Quem você não tá ver. assistindo, mas tá ouvindo, eu estou tomando um café. Olha aí que coisa, não? E quem diria? E cara, hoje a gente vai trocar uma ideia aí pra conhecer você, né? É isso Porque aí. eu acho que ninguém conhece você, a não ser. Só o cara que faz pergunta chata, né? Exatamente, eu sou o cara das perguntas e tal. E a gente queria saber mais sobre a sua trajetória e tal. Fala aí um pouquinho sobre você, dá aquela introdução aí. Cara, tipo entrevista, assim. Claro. O que eu falo pra galera que a gente fez o podcast que é legal é que quem for fazer entrevista que já participou do podcast não precisa mais fazer a apresentação em entrevista, é só mandar o episódio, tá ligado? Que a galera já faz aquele brainstorm completo de entrevista, assim. Cara, mas falando assim, pô, eu comecei carreira tech em 2012, 2011. Uhum. Eu comecei com programação em Visual Focus Pro, desktop, fazendo sistema ERP, frente de caixa e hospital. Caramba, o cara é das antigas, parece meu tio falando essa coisa. Cara, era banco de dados. Sabe o que é Parallax? Parallax não, Paradox. Parallax Nossa. pra mim é aquele rolê do Mac. Não, Paradox, pô, até confundi. Cara, o Paradox era um sistema de banco de dados não relacional que para cada arquivo tu tinha três arquivos diferentes para cada tabela. Olha só. Então, cada tabela do banco de dados gerava literalmente 3 arquivos diferentes numa pasta. Tá ligado? Nada de tipo assim, nossa, é um banco de dados, que importa, mas não é arquivo fixo, tá ligado? Tipo, um era para índice, um era para dados e outro era para o que a gente chamava de memos, que era tipo blob, assim, que era informações muito pesadas, texto, imagens, essas paradas. E, cara, era tipo uma loucura, assim, só que o massa é que como eu trabalhei numa empresa pequena e eu comecei com suporte, deu um puta diferencial porque eu comecei na carreira, tipo, ouvindo o usuário. Olha só que legal. Por isso que você é chato nisso, né? Por isso que eu sou chato pra caramba com esse negócio de usuário, Legal. tá ligado? Porque isso é uma parada muito louca, porque, tipo, eu trabalhei com muita gente que ficava puto, tipo assim, nossa, veio um chamado aqui porque o texto tá errado. Tipo, foda-se, tem que apertar no botão, não prestar atenção no texto, tá ligado? Só que, tipo, eu lembro da galera me ligar, porque nos clientes tinham, tipo, os stakeholders, assim, falar, cara, as lojas estão tudo paradas porque o pessoal do frente de caixa lê essa mensagem e não sabe o que fazer. Assim, eles não sabem que tem que apertar no botão, a mensagem tem que ser mais clara. E isso me ajudou, tá ligado? Só que, tipo assim, hoje em dia se toca um telefone igual eu tocava a época do suporte, eu fico mal, assim. Porque era muito foda, cara. Quem falar com suporte, cara, tem um pouco de empatia, porque essa pessoa não tem culpa do seu problema. É o programador, que depois eu virei o programador, a gente não ouve mais, né? Só cria bug e foda-se, a gente não precisa ouvir os problemas que tem. Pode crer. Mas, cara, é punk, assim. E daí, só que, tipo, eu era muito tarado pela história da Apple, assim. Tipo, não tinha grana pra comprar, nada, mas era tarado pela história da Apple. Caiu no papinho do Steve Jobs. Caí no papinho de Steve Jobs. E daí eu consegui comprar um iPhone parcelado na Multissom em 12 vezes. Aí eu comecei a fazer Hackintosh. Olha aí. Na época do Objective-C, quando não tinha Arc ainda. Caramba. Aí Hardcore. Aí eu comecei a fazer e tal, só que tipo assim, nossa, cara, um Hackintosh no notebook sempre Toshiba, com a porra do Arc, sem o Arc, tá, cara? Nossa, era horrível, cara, era tipo muito desanimador, assim. Aí apareceu no Submarino uma promoção de Mac, uma baita promoção em 12 vezes.
a vida, né? É, A nossa vida não é o quanto custa, e sim quantas vezes eu posso parcelar. Aí eu fui lá, comprei o Mac e comecei. Daí, tipo, aí já não tinha, graças a Deus, tinha saído o Arc. Acho que recém tinha saído do iOS 6. Isso já tinha passado um ano e meio. Aí comecei a estudar e tal. Aí, enfim, troquei de emprego, fui para uma empresa que era desenvolvedor mobile. Eu trabalhei com o Daniel, que a gente já conversou. massa. Aí comecei a trabalhar com desenvolvimento mobile. Aí conheci o que é Scrum, Git, CocoaPods, essas porra, tudo conheci nessa época. Aí eu tava lá na empresa, aí eu peguei e me chamaram para o desafio de gerenciar um time lá. Uhum. Aí eu pensei, vamos tentar, né? Olha aí. Vamos ver qual que é a pira, assim, né? Aí eu fui. Só que, cara, era muita loucura, assim, e, pô, eu tinha 21 anos, eu acho. Novo E de tudo. Novo de tudo. Novo de tudo, é. Aí eu tava louco pra vir morar em Floripa. Aí eu comecei a metralhar currículo, assim. Muito massa. E, cara, é muito da hora essa tua história e tal, né? Tipo, nessa sua trajetória ali e tal. Eu me senti agora como uma recrutadora agora de recrutadora. Mas eu queria ir um pouco mais para trás, na real, nessa conversa. Eu queria entender, tipo assim, o que que te fez colocar em contato com tecnologia? Tipo assim, o que que fez você olhar e falar assim, putz, eu quero programação, eu acho isso legal, sabe? Tipo, qual foi as influências que você Cara, teve? como disse o Silvio Santos no Duro, minha mãe era empregada doméstica Uhum. e eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tava acabando o primeiro ano do ensino médio. E daí eu lembro que a gente não tinha grana, e daí eu fui fazer um curso da prefeitura de manutenção de computadores, que era tipo Uhum. abrir computador, tá ligado? Uhum. Fui aprender a instalar o Windows 94. 94? 98, sei lá, Acho que é nem lembro. 98, é 98, sei 98. lá. É 98. Mas é de 94, sei lá. Uhum. Instalar o Windows velho, tá ligado? Pra Tinha que ser botar dois sincero, agora eu não disquetes. sei. Mas, enfim, Tinha que continua. botar dois disquetes pra parar. Não, é o ME 98, 2000, o Vista, XP. Eu lembrei agora. Tá. E, cara, só que tipo assim, aí eu tinha uma máquina, eu tinha um computador lá que eu não podia usar, mas estava estragado. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, ó, se eu arrumar, eu posso ficar? Aí ele meio que achou que eu não ia conseguir arrumar, falou, pode. Aí um amigo meu na época tinha queimado o computador dele e tinha sobrado minha memória no computador. Aí eu fui lá e tal, pelos bipzinhos e tal, porra, é memória, mas não tinha grana pra comprar. Aí ele chegou e falou, porra, Nalei, pega a memória aí pra ti. Aí eu botei e funcionou, tá ligado? Legal. Aí eu comecei a brincar e tal, daí tipo, nesse meio tempo aí, acho que isso 2010 mais ou menos, aí a chefe da minha mãe decidiu me colocar tipo, botar num curso técnico lá dela, bancou o curso técnico, e daí eu comecei a programar, daí tipo, eu comecei a gostar muito, assim, sabe? Porque eu gostava de resolver problemas lógicos, assim. Uhum. Provavelmente se eu não fosse pra isso, eu ia pra eletrônica. Então, mas eu prefiro estar em programação. Nada contra a eletrônica, mas programação é mais Eu legal. Eu concordo. gosto mais. E provavelmente mais pra frente você ia migrar, mesmo que você fosse pra eletrônica, né? Exatamente, Com certeza. exatamente. E daí eu comecei, cara, só que tipo assim, quando eu tava 6 meses no curso técnico, surgiu uma oportunidade de justamente trabalhar com suporte numa empresa. Eu fiquei 8 meses de suporte e fui pra programação. E aí começou a Aí eu história. comecei. Só que tipo assim, nessa época eu não tinha nem internet. Caramba, olha Era só. tudo offline, assim. Tudo no hardcore, Eu tentativa ia e erro. tudo no hardcore. O F1, tu conhece o F1? O F1 era o Help antigamente. Não, Hoje em dia eu acho que no Windows nem sei se é, mas eu não antigamente o lembro. F1 era Help. Cara, era F1 pra tudo, assim. Tipo, entrava F1, o Visual Fox Pro, cara, eu tinha lido o Help inteiro, assim. Tipo, não tinha uma função de código que eu não soubesse. Legal. Tipo assim, talvez eu não usasse, mas eu sabia que existia porque eu já tinha lido. Aí depois, sei lá, um ano depois que eu fui ter internet de 300 KB, 600 KB, sei lá. Que era a internet de escada, fazer aquele Não, som. era DSL já. É mesmo? Só que era bem lenta. Caramba, não, na minha cidade, eu não lembro se já tinha chegado nessa época. Que ano que era? 2010, 11. 2010? Não, eu já tinha chegado. É meu pai que não tinha dinheiro. Sacanagem, sacanagem. Mas, pô, legal, cara. Eu acho que fica até essa lição, né? Tipo, pô, dá uma lida na documentação, né? É, Hoje em dia a galera cara, tem aquela preguiça.
que hoje é muito fácil pesquisar por solução pronta na internet, mas a documentação ela diz tanto, tá ligado? Sim. É que a documentação, vamos lá, a gente como dev iOS, a documentação da Apple ela nunca foi muito boa, tá ligado? A documentação da Apple é basicamente uma descrição muito É, breve sobre o que tá ali. Aí tu fala, tipo assim, é aquela coisa, o que que é um motorista? Alguém que, não, sei lá, não, eu vou falar errado, mas tipo assim, o que que é um motorista? Alguém que motora. Mas, tipo, o que que é um motora, tá ligado? Tipo, sabe, aí você que tem que descobrir ali por conta, fazer os tipo, testes. as descrições da Apple são meio assim, mas hoje em dia tá muito melhor. Hoje em dia tem exemplos e tudo mais, eu acho que tem evoluído bastante. Muito bom, cara. Eu acho maneiro, né, dado a situação, né, da tua história, você quis arrumar emprego muito rápido? Uhum. Como que foi isso daí, tipo assim, principalmente na hora de você escolher faculdade, né? Tipo assim, pô, geralmente as faculdades, principalmente de computação, por exemplo, eles tomam bastante tempo, né? Uhum. E se você tá precisando assim de um trampo, você tem que saber conciliar. Como que Uhum. foi esse momento ali, tipo, pra você? Cara, na real, assim, eu comecei no curso técnico, eu tava 6 meses no curso técnico e daí comecei a trabalhar. O curso técnico era à noite, era 4 horas Uhum, durante a noite, não lembro, assim, uhum, mas era tipo, o sol se pôr, vai 7 horas da noite, alguma coisa assim, começava e terminava uhum, 10 horas, era alguma coisa assim, não lembro. Faz bastante tempo. uhum. E, cara, eu fiz o curso técnico, comecei a trabalhar, me formei no curso técnico. E depois que acabou o curso técnico, eu não sei o quanto de imediato, mas isso, tipo assim, eu tinha 16, 17 anos. 17 anos eu tinha quando eu já tinha começado a trabalhar, por isso que eu era estagiário, porque eu não podia ser contratado ainda. Ah, sim. Tempos horríveis aqui. Aí era estagiário, mas eu trabalhava 8 horas e 48 por dia. E sábado de manhã às vezes também. Que gostoso, Que né? gostoso. Ah, mas, cara, eu acho que, tipo assim, quando tu tá querendo aprender, tá ligado? Tipo, cara, o primeiro job, ou se tu tá saindo do job que tu tá pra querer entrar numa carreira, velho, tu dá o sangue, tá ligado? Porque carreira é algo que tu só constrói com dificuldade, não é tipo uma parada que vai vir de graça, sabe? Uhum. Tu tem que dar alma por aquilo. E daí eu lembro que eu tinha terminado, eu tinha me formado no curso técnico, e daí vem aquela pressão pra fazer a faculdade, né? Uhum. Aí eu acho que eu esperei tipo uns 2, 3 meses ou coisa assim, só pra, tipo, vamos dar uma descansada. 2 anos e meio, eu acho que era de curso técnico, Uhum. todo dia à noite. Aí eu comecei a faculdade, mas nisso eu já tava, tipo, 2 anos trabalhando com a parada, sabe? Uhum. E aí eu fiz 2 anos de faculdade tranquilo. Porque como eu já trabalhava com isso, tipo, as minhas aulas eram. Só pra ter ideia, quando eu fiz 2 anos e meio de faculdade, quando deu 2 anos de faculdade, na faculdade começou a mostrar o que no segundo semestre do curso técnico eles mostraram. Olha só. E daí, tipo assim, cara, era muita coisa Repetida ou não? inútil. Saca? Tipo assim, sei lá, aula de banco de dados, só falava sobre Oracle. Uhum. Mas aula de cálculo tinha cálculo 1 e cálculo 2, tá ligado? Uhum. Tipo, porra, velho, vamos falar mais sobre outros bancos de dados, vamos falar mais profundamente como é que um banco de dados funciona. O que é um dump de banco de dados? Tipo, as pessoas acham que um dump de banco de dados é, tipo, uma coisa misteriosa que acontece que salva. Tipo, não, são instruções que são salvas, boa parte, né? Instruções que são salvas no arquivo. Abre o arquivo e lê, sabe? Tu pode criar um bump de banco, mas, tipo, não ensinava isso, saca? Uhum. E daí deu que na empresa que eu estava trabalhando, a empresa ia se mudar de endereço e eu morava em Timbó e trabalhava em Blumenau, então eu tinha que pegar um busão. Pode E crer. daí a empresa ia se mudar para um lugar que não passava busão. Que gostoso, hein? Aí, tipo assim, eu tava gastando tipo metade do meu salário para pagar a faculdade e daí como é que faz se eu não tenho mais salário, tá ligado? Aí Uhum. eu parei a faculdade, eu já tava fazia frila pra caramba, eu dormia 5 horas por dia. Por 2 anos eu dormi 5 horas por dia em dia de semana. E aí eu tava fazendo frila, aí eu peguei, dei entrada num carro para me poder ir pro meu trabalho. Aí eu tranquei a faculdade naquela época lá. Aí depois eu comecei a fazer uma faculdade à distância lá e coisa. Muito bom. E você não teve receio, tipo, quando você trancou a faculdade? Eu falo isso porque a gente é de uma época que a galera falava muito pra gente focar na faculdade, né? Tipo assim, pô, se você não tiver faculdade, provavelmente você não vai se dar tão bem, assim, em empregos e tudo mais.
Cara, eu não tive problema porque eu não sei hoje em dia, mas na minha época a faculdade era muito atrasada, sabe? Uhum. Tipo, qualquer coisa que tinha lá, ou eu já sabia, ou tipo, eu lembro que teve uma aula de redes muito louca, assim, que o professor ficou bitolando, tipo, tem que aprender, era um protocolo de rede. Nossa, e eu não gosto de redes. Sabe Dá o pra Felipe ver. Kiefer que a gente Sei. conversava? Era assim, as aulas que era de rede, ele era o cabeça, eu acompanhava, as aulas que era de programação, eu era o cabeça, ele acompanhava, a gente se ajudava, assim, tá ligado? A gente, tipo, de programação ele sabia o básico pra passar, e de rede eu sabia o básico pra passar. E E é programação isso. eu sabia bastante, e de rede ele é craque, tá ligado? Então a gente se ajudava até hoje, assim, quando precisa de alguma coisa lá pra cá, a gente se conversa. É assim que vocês fizeram amizade, vamos dizer assim. Aí Exatamente. começou. E só que, tipo assim, pô, a gente ficou, acho que 2, 3 semanas bitolado, cara, num protocolo lá. Aí eu cheguei pro professor e falei, tá, mas esse protocolo? Aí ele chegou e falou pra mim na minha cara, assim, falou, cara, o cara que criou, ele criou essa ideia, mas nunca foi usado, ele nem é bom. E Uau. tipo assim, cara, eu gastei 3 semanas da minha vida tentando aprender uma parada que, tipo, é inútil dele. É, mas é que pra tu passar, tu tem que aprender. É complicado. Aí, tipo, desmotiva, sabe? Desmotiva bastante. É, eu acho que a gente já falou em alguns canais, né? Eu acho que a faculdade, principalmente aqui no Brasil, é mais voltada para você se tornar um pesquisador, vamos dizer assim, talvez. Acho que não é muito voltado para você usar no seu dia a dia, né? Pode ser. Então eu acho que isso acaba complicando um pouco ali, Uhum. né? Mas, pô, legal, cara. Eu acho maneiro que você era um cara que tinha uma visão, né, dessa daí e também teve bastante coragem, né? Porque não é fácil você fazer isso, Ah, não. certo? De você tomar uma decisão dessa e tal. E, pô, legal. E aí, continuando aí, né? Vamos voltar de novo para aquele tópico. Quando você começou a ser um dev iOS, né? É, como foi a tua jornada? Tipo, qual foi o maior desafio que você encontrou nesse teu caminho? Delegate. Sério mesmo, cara. Puta Sério? que pariu, cara. Porque eu vinha de uma programação, que era uma programação Microsoft Desktop, que não tinha esse conceito de delegate, sabe? Uhum. E daí era bem essa documentação da época que eu falei, tipo assim, o que é um delegate? É algo que delega. Ah, vai tomar no cu, sabe? Tipo, que negócio é esse algo que delega? E levou um tempo, assim, tipo, cara, os exemplos que eu tinha, porque a internet era ruim, né? Então não dava de pesquisar, era outros tempos, né? Uhum. O Stack Overflow era fraco ainda para esse tipo de conteúdo. E, cara, o Delegate é tipo o que pegou, assim. Mas, cara, de resto, eu acho que foi muito suave, porque na época o iOS com Objective-C ele era muito descomplicado. Como assim descomplicado? Tu não fazia altas discussões sobre arquitetura. Ah, essa é melhor Uhum. que aquela, vamos botar camada, camada, camada e teste. Véi, era tipo assim, bota código, funciona, entrega. Uhum. Tipo, e não era tipo assim, mas é porque tu fazia uma parada. Cara, não existia essa discussão, sabe? Tipo, não, pelo menos aqui no Brasil, nas comunidades e tudo mais, não tinha esse negócio de, vamos. O que era? Tipo assim, cara, na época era bem hypado, assim, vamos criar frameworks parrudas para encapsular as coisas que a gente usa. Tipo, essa era a hype, assim. Eu lembro que, por exemplo, Navigation, cara, ninguém usava Navigation no sistema, porque a Navigation nativa era péssima, assim. Então todo mundo implementava sua própria Navigation, porque teve uma parada que quando os apps vieram, a galera ainda. Tu tá ligado, esquemórfico? Scrum o quê? Esquemórfico. Não. Esquemórfico foi o movimento quando o iOS veio, as pessoas não estavam preparadas para o digital. Hum. Então tu vai lembrar talvez que tipo assim, o app de notas, de Uhum. mensagem, de relógio, meio que todo o iOS era tudo muito baseado ao mundo real. Então, Uhum. tipo, o app de notas, ele imitava a textura do papel, imitava uma letra redigida para trazer isso para o mundo Uhum. real, para tentar tirar esse atrito nas pessoas a usarem a tecnologia. E o problema é que o mobile, ele veio com a ideia de substituir o desktop. Uhum. Só que as pessoas, quando não existia, tipo, UX, assim, tipo, vamos pensar na melhor... Tipo, até tinha um conceito, assim,
Mas não era, tipo, vamos construir o melhor conceito, simplista e tal. Não, tipo, cara, tem essa funcionalidade no desktop, tem que ter no app também. Uhum. Aí criava aquele menu hamburgão lá, que era o slide, assim, com 45 opções de abertura de tela possíveis. E daí, cara, a navigation não dava conta, assim. Então, era realmente portar aplicativos desktop para o mobile, assim. A galera Uau. não tinha mentalidade, assim, não tinha design system, Isso é interessante. padrões, era só É, fazer, tá ligado? Isso é muito interessante porque eu lembro no início da minha carreira, isso daí que você falou, eu lembro que era uma aplicação que a galera queria fazer um page view, tá ligado? Uhum. Só que o usuário, para quem que a gente estava fazendo, não sabia fazer o movimento. O swipe. O swipe. E aí a gente teve que colocar um ícone, uma setinha do lado igual do Windows, assim, tá ligado? Para o cara clicar. Eu falei assim, caralho. Não, realmente era outros tempos mesmo, eu tinha esquecido Cara, desse mas fato. tu sabe o quão é louco isso? Que hoje em dia, se tu pegar uma table view e tu colocar swipe nas células num aplicativo teu, As pessoas vão. muitas não vão saber que existe, cara. É mesmo? Cara, é incrível. Tipo assim, tu pega um aplicativo de e-mail Mas isso no Brasil ou no no mundo, mundo cara. todo? Tipo, tu pega um aplicativo de e-mail e tu pega uma pessoa que ela é assim, não é tipo hypada tecnologicamente, assim, cara, ela não vai dar os. Mas por que você acha isso? Eu acho que porque ainda hoje a nossa UX ela tenta atingir muita gente. E por ela tentar atingir muita gente, a gente torna as funcionalidades muito óbvias. Então, Uhum. tipo assim, cara, tem que ter um 3 pontinhos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tipo, as pessoas mais antigas, nossos pais, avós, essa geração, eles têm uma parada que eles acham que eles vão estragar o celular. Uhum. Tipo assim, não vou mexer demais porque eu vou estragar. Ok. Então, tu tem que tornar as coisas mais óbvias possíveis. Só que quando tu faz isso com todo mundo, tu acaba, de certa forma, eu vou falar uma palavra pesada, mas tu acaba emburrecendo o outro público. Porque tu não permite que o outro público explore mais. Porque tu tá ensinando ele que as coisas são óbvias. Entendi o ponto que você quer chegar. Tipo, tá tão óbvio que algumas coisas acabam se escondendo. Exatamente. Interessante, muito interessante. E tipo, Por exemplo, tem gente ouvindo a gente agora, ou assistindo a gente, que talvez não sabe que quando tu abre uma tela no iOS, se tu simplesmente der um swipe da esquerda para direita, tu volta a tela. Muita gente acha que tu tem que apertar no botão lá em cima, mas é só tu dar um swipe de tela que ele volta. Mas tem muita gente que não sabe isso. caramba, cara. Isso é bem chocante, na real. Mas enfim. Mas maneiro, cara. E vendo pela tua história que você vivenciou, acho que quase o início, basicamente o início do iOS, vamos dizer assim, né? Não. Quase ali. iOS 6, pra mim isso é o início. Não, tem bastante antes. Tô ligado? Mas Não, tô ligado, já mas tava. Cara, mas se eu tu digo falar no com alguém, Brasil. se tu falar com alguém mais antigo, cara, eles vão dizer uma parada muito engraçada, Ah. que é essa época fácil do iOS. Muito bom, cara. É Legal. porque antes era muito pior, cara. Antes era muito pior. Por exemplo, antes de eu pegar o Interface Builder, era um app separado. Eu ouvi falar disso aí. Mas eu pensava que era da tua época, na real. Não, Eu pensava que você chegou a mexer nisso. quando eu peguei, foi o ano que o Interface Builder veio. E daí, bem logo em seguida, o Arc entrou e daí era... Muito interessante. E qual foi a melhor mudança que teve pra você durante essa época? Tipo, você sentiu que veio uma atualização, por exemplo, da Apple e você falou assim, caramba, minha vida tá melhor. Minha vida melhorou. Cara, eu acho que é o Swift moderno. Não quando veio o Swift. Quando veio o Swift era uma droga. Os tempos eram difíceis, eu lembro. Nossa, cara, era péssimo. Eu só fui, tipo, aceitar usar o Swift no app de verdade em 2017. Antes disso, que eu acho que foi o 3.2, se não me engano. Foi isso. Eu acho que também, pelo que eu me lembro, era o 3.2. Porque antes, cara, era terrível que, tipo assim, a Apple emburreceu e eles não sabiam mais o que era deprecar alguma coisa. Eles mudavam a chamada do método. E é isso. E é isso, tipo, te vira, sabe? Tanto que o Xcode, eu não sei mais hoje em dia, porque eu nunca mais mexi nisso,
de tentar converter um projeto para novo, porque normalmente quando tu troca a versão Swift hoje em dia tudo funciona as is, mas antigamente tinha uma função tipo converter a versão do Swift e daí ele tentava tipo migrar as coisas, mas cara, era terrível, terrível. E então tipo essa fase, cara, não gostei nem um pouco, mas depois que veio o Swift mais maduro, com o Swift sempre teve protocolos, mas tipo assim, com essa facilidade de uso de protocolos genéricos, eu acho que foi tipo assim, quando desenvolver ficou mais interessante. É porque, sabe qual que é a parada? Hum. Existem muitas coisas que já tinham no Objective-C e que a galera não usava. Tipo, Clojure. olha só. Clojure era tipo uma parada assim que algumas pessoas tinham familiaridade com isso, mas outras pessoas tipo não usavam assim, porque não era algo comum das linguagens da época. Então, eles não buscavam tentar fazer isso no iOS. E quando existia uma closure, não era uma ideia de tipo assim um bloco de código guardado uma variável para uma execução futura, sabe? Era mais uma ideia de tipo assim, cara, esse componente vai executar esse código. Como ele faz isso? Não sei. Tipo, as pessoas não criavam suas próprias closures, sabe? Então, quando foi pro iOS, tanto que quando eu peguei o iOS, quando foi pro Swift, a primeira coisa que eu falei, cara, tem que ter closure. Se essa parada não tiver closure, pra mim ela não presta, tá ligado? E tinha, só que tinham coisas assim que eram decadentes, mas tipo, pô, coisas que a gente não usa hoje em dia, mas na época era fantástico, era tupla, cara. Eu lembro que eu fiquei louco de ter tupla. Hoje em dia eu não vejo as pessoas mais usando tanto tupla, sabe? De tipo assim, cara, eu quero fazer um processamento de algum dado e eu quero que ele retorne num determinado formato sem eu ter que depender de um modelo. Eu quero simplesmente que essa parada processe isso aqui para mim. E na época, com o que eu trabalhava era mais comum, porque era muito app de regra de negócio, de tipo cálculos numéricos. Talvez seja por isso mesmo que a galera não usa muita tupla mesmo, né? Que a maioria não apresenta um cenário que Que precise dessa precise tupla. tanto, né? Com certeza. Mas, cara, eu acho que foi isso. Eu acho que, tipo, a gente tem o SwiftUI hoje em dia, que foi um grande boom, assim, de, nossa, um novo jeito de construir interfaces. Mas pra mim a Apple pisa na bola toda vez que ela lança um update SwiftUI que é não embarcar o SwiftUI no app sem o sistema operacional. Então toda vida tu precisa do update do sistema operacional para ter aquela funcionalidade. Sempre foi assim. Eu lembro quando chegou a Stack View, foi a primeira vez que eu olhei uma parada e pensei, cara, que coisa foda. Aí eu olhei pros apps que eu trabalhava e pensei, daqui a 2 anos eu brinco. É desanimador, sabe? Até Isso é hoje é verdade. assim, mas cara, o SwiftUI ele poderia ser um sucesso se não fosse o detalhe de depender da versão do iOS. Já o Swift não, né? Tipo, o Swift foi mais safe. Muito massa. E, cara, durante toda essa sua viagem aí, né, nessa sua carreira, qual que foi, tipo, o trampo mais legal, tipo assim, o melhor que você mais aprendeu, tipo, que você, Pô, tem que falar que é no iFood, né, cara? não sei, é você, você que tem que saber isso daí, Não, né? cara, Cara, no iFood eu acho que, assim, eu aprendi coisas que eu não esperava aprender, em graus que eu não esperava aprender. Mas... Assim como a gente falou com Não lembro os próprios convidados. Ah, não, foi uma pessoa que eu entrevistei esses tempos e eu achei isso muito interessante, que a pessoa A pessoa vai ficar sentida nessa cara. se referiu muito ao primeiro emprego, tá ligado? Cara, eu acho que o meu primeiro emprego foi onde eu mais aprendi, porque, tipo, eu não sabia nada, tá ligado? Eu era um burro, completamente burro, assim. E a parada massa é que, tipo assim, o Visual Fox Pro, que é uma linguagem morta, eu acho que desde 2007, 2006, eu acho, da Microsoft, era uma linguagem muito potente. E tinha umas paradas que, tipo assim, era maravilhoso, cara. Porque a própria IDE era escrito em Visual Fox Pro. Então, tu podia modificar a IDE em runtime para te ajudar a programar melhor, assim, saca? E tinha uma parada muito massa que era parecido, talvez, com o que JavaScript eu acho que dá de fazer. Que era tu montar blocos de código em runtime e executar esse bloco de código. Oh, uau. Então, isso possibilitou que com uma tecnologia velha, na época eu conseguisse construir coisas fantásticas, assim, sabe? De tipo, sei lá, eu vou montar uma tela.
cara, tipo assim, tinha um cliente que tinha uma tabela customizada e precisava fazer um cadastro. Em vez de criar uma tela customizada para aquele cara lá, quando ele dizia que queria abrir aquela tela, eu lia a estrutura do banco de dados e eu criava dinamicamente uma tela para ele na hora. Muito massa. Tipo, sem. Então, assim, era um pensamento muito arquitetural, talvez, de tipo assim, Pode ser. criar uma solução inteligente, assim, sabe? Reusável, né? Reusável. Eu acho que foi, tipo, a época da minha vida que eu mais desbloqueei sobre Reutilização. reutilização, assim, de, tipo, construir soluções. Não, tipo, vou fazer uma telinha, rastei um componente, botei um componente, sabe? Tipo, conectar as coisinhas. Uhum. Não, tipo, cara, fazer uma parada que não existe, sabe? Tipo, cara, isso aqui não existe, eu vou construir do zero e vai ter que existir, assim. Eu acho que esse foi o momento da carreira que eu mais aprendi, assim, de fato, porque, como eu falei, eu não sabia nada. Uhum. Depois disso, eu acho que foi quando eu fui para iOS. Eu acho que, tipo assim, o mundo da iOS trocou completamente o contexto. Então, logo que eu fui para iOS, eu acho que, tipo, cara, eu tive que reaprender, não, né? Porque eu não sabia. Tipo, eu tive que aprender muita coisa diferente, porra do Delegate. E Objective-C, cara, ele tinha muita particularidade que as pessoas não queriam notar. Por exemplo, assim, ele tinha coisas do C que a galera, tipo, só fazia de qualquer jeito e foda-se. Por exemplo, não sei se tu chegasse a programar Objective-C. Cara, uma vez só. Uma vez só. Quando eu comecei era na transição. Cara, Então eu só dei manutenção só. eu fazem 8 anos que eu não programo Objective-C. Mas eu lembro ainda. O Objective-C ele tinha uma parada que ele tinha um arquivo de interface e de implementation. Tinha um ponto .h e o ponto .m. Se tu quisesse deixar uma coisa pública, tu tinha que colocar o método, a declaração do método nesse ponto .h para quem tivesse de fora. De fora, tipo, literalmente, tipo assim, outro arquivo, sabe? Que seria tipo a interface mesmo dele A para acessar. interface mesmo dele. Só que o louco é que, tipo assim, tinha uma interface, mas a gente botava fora da interface, não sei porquê. E funcionava. Mas tinha uma parada muito louca que era os métodos mais e menos. Tá. Os métodos mais e menos era tipo assim, o que a gente chama hoje em dia de estático e não estático, tá ligado? Uhum. Que era o que a gente chamava de método de objeto e método de classe. Na época a gente chamava assim, porque não existia essa ideia de estático, sabe? Mas, cara, era isso, sabe? Tipo, era um símbolo matemático que mudava toda a parada, assim, saca? E essa foi a outra coisa que eu busquei no Swift quando eu fui estudar pela primeira vez. Aí eu pensei, cara, tem que ter isso, tá ligado? Porque era a época que o Singleton comia solto. Isso é verdade. Eu já ouvi bastante falar que tipo, era muito comum usar o singleton, né? Tipo assim, adoidado. E eu lembro, alguém tinha me explicado muito tempo atrás, tipo, quando eu fiz a transição, que eu vim de Android para iOS, me falaram, não, é que a gente usa singleton porque a gente tem que tratar memória, alguma coisa assim, era um saco, então é mais fácil fazer em singleton. É que na época não se falava de injeção de dependência. Essa história de, tipo, injetar dependências com protocolos, isso veio com o Swift. Não que alguém talvez não fazia com o Objective-C, mas não era cultural, não se falava sobre isso. O que eu estou dizendo é que, tipo assim, alguém devia fazer? Sim, alguém devia fazer. Mas não era a maioria. Principalmente no Brasil não era a maioria. É porque eu lembro que Android já era bem forte já nessa época. Né? Era por causa do Java, né? Sim. O Java é orientado a objeto. Orientado a objeto, a protocolo. E na época não tinha isso. Então, tipo assim, pô... Cara, já era... Tipo, beleza, o Java tinha essa parada, mas o Android tinha um problema porque... Hoje em dia com Kotlin eu acho que tu pode transicionar um objeto para outra tela. Mas na época eu lembro que tu não podia transicionar um objeto para outra tela. Tu podia transicionar Você tem que chamar o sistema, não é? Para passar... mas tu não podia passar, tipo assim, tipo um modelo teu. Tinha que ser só pelo menos isso é o que os dev Android falavam pra mim. Pelo menos o que eu me lembro também tinha uma parada dessa também. Aí tipo assim, tu vai trocar de tela, tu tinha que passar o ID, tinha que ter um get novo na próxima tela. Exatamente. Enquanto no iOS tu passava um objeto inteiro com, tipo, todas as informações ele renderizava na hora. E daí, como não tinha tão forte essa questão de orientação a objeto, de tipo, cara, eu vou injetar uma parada aqui no começo do meu app, essa injeção ele vai passar memória, vai passar referência de memória e vai transicionar aqui, não tinha isso. Tinha que fazer o quê? Criar um singleton. E daí tu acessava o singleton de tudo que é lugar. Mas assim, cara, tinha
tinha uso que era interessante e tinha uso desenfreado, assim. Por exemplo, na época não existia o conceito de extensions, Uhum. que era, talvez, volto a dizer, talvez até tinha como fazer, mas não era popular, assim. De tipo assim, tu modificar um tipo. Então, eu quero ter uma função nova numa string. Eu crio uma extension de uma string e vou criar um método novo aqui para executar numa string. Não tinha isso. A Uhum. gente criava um singleton com essa função. Ou criava um cara lá, tipo, chamado úteis e criava método estático dentro dele para fazer a Uhum. parada, assim. Mas era um uso muito desenfreado do singleton, cara. Era tipo um banco de dados de memória para fazer o que tu quisesse. Só criar um array novo no singleton, tá ligado? Era uma loucura, assim. Teste, rodou, funcionou, tá testado, cara. Era uma loucura, assim. Caralho, que legal, cara. E que coisas diferentes, né? Tipo, eu não cheguei a pegar essa época, então eu não sabia que era assim, né? Era loucura, cara. Era loucura. Estou bem chocado, mas interessante, cara. Muito massa, muito massa. E, tipo, e como... Isso também é interessante. E como foi pra você, tipo, essa transição, então, tipo... Putz, agora eu tenho que pensar em gestão de dependência. Putz, agora eu tenho que... Todas essas novas ferramentas, tipo, como que foi pra você mudar esse Cara, paradigma, sabe? eu vou te dizer que foi muito curioso. Porque, tipo assim, eu fazia essas paradas, mas eu não gostava, não concordava com isso. Uhum, Mas era como se fazia. uhum. E eu não Não tinha conseguia. Não outro... tinha outro lugar pra ir, tá ligado? Tipo, Uhum, era assim, tu tentava buscar conhecimento e não existia, tá ligado? Tipo, a comunidade iOS era muito tipo, cara, tu quer resolver esse probleminha, tu faz assim. Não existia, tipo, uma uhum, arquitetura, uma solução de um problema, de alguma coisa. E eu lembro, cara, que quando eu fui pra Swift, era muito mais o conceito de orientação a objeto, sabe? uhum, Tu faz um protocolo, quando eu falo orientação a objeto, não, injeção de dependência. Quando eu falo injeção de dependência, não é tipo assim, cara, eu tenho uma ferramenta de injeção. Não, era simplesmente, cara, tu injetar uma uhum. dependênciazinha que é depender de um protocolo, não depender do concreto. E, cara, tipo, eu lembro que eu tava trabalhando numa empresa e eu fazia isso todo dia, tá ligado? E tinha um dev Android que ele era tarado por injeção dependente. Mas tarado, Que cara. deve Android que não era, né, cara? Mas ele falava disso todo dia. Aí eu chegava e falava, pô, Magrão, me explica essa parada. Aí ele me mostrava lá na arquitetura de Android, que é completamente diferente, que, cara, o Android, sei lá, desde 2015, usava o conceito de repository, não sei o que, não sei. Eu ficava, ó, eu tenho um repository aqui, daí eu preciso fazer um negócio, daí eu vou pegar outro repository e eu boto aqui. Eu ficava entendendo nada, cara, não tô entendendo nada. E ficava me batendo, e eu não sei, cara, pô, eu sou muito burro porque eu não faço injeção dependente. E eu fazia, só que eu não Só não entendia que era sabia o que aquilo. era, não. E daí eu lembro, e cara, eu pesquisava e não achava nada de iOS, não tinha nada de iOS. Aí um dia saiu, eu achei no YouTube assim, pesquisando, achei um vídeo, sei lá, 15 visualizações, de um tiozinho explicando com Swift injeção dependência. Olha Aí aí. ele me explicou, eu cheguei, porra, Magrão, é um negócio que eu faço todo dia e tu fica aí falando não sei o que, cara, é só fazer isso aqui dele. É, só fazer isso aí, porra, por que não me explicou direito nunca, cara? E eu mal porque eu não sabia fazer o negócio, e era aquilo, é simples assim. Então, até por isso, quando eu participo de uma entrevista, coisa assim, eu não prego tanto pelo tópico. A Uhum. gente até falou isso em outro momento. Sim, Tipo, eu não prego tanto pelo tópico, mas sim pelo conhecimento que a pessoa tem, porque às vezes ela não sabe o título da tecnologia que ela usa, mas ela sabe usar a tecnologia. Então é justo. só nomear coisas que ela sabe fazer. E foi bem a questão, assim, mas foi natural, assim. Eu acho que houve um momento de chave muito foda, vamos dizer assim, na minha carreira, que foi 2017, 2018. Teve um acontecimento do... Anos depois eu até fui... Tipo, é interessante porque esse assunto hoje em dia ele é quente, mas uma época ninguém falava sobre ele. Teve um episódio que o Facebook caiu e Hum, todos os apps crasharam. lembro dessa época. Foi 2018? Acho que... Não foi 2019? Não, foi 2018. Acho que foi do 18. É que teve, eu lembro que teve Teve um, dois. teve dois. Ah, Teve tá, dois. tá, tá. Foi no primeiro. E inclusive eu sei porque era um evento de analytics que ele era para retornar como string, só que ele era um número e eles mudaram na API e ela vinha como inteiro. E daí quebrava o parser que era o Objective-C. Olha aí. Era isso que quebrou.
Aí, qual que é a parada? Aí, tipo, só que isso inicializava, tipo, no App Delegate da vida. E daí eu fiquei muito incomodado com isso. E daí eu comecei a estudar design de código e tal. Pensei, pô, vou fazer wrapper para as paradas. E daí para cada SDK que Uhum. inicializava no App Delegate, eu criei um wrapper, que Uhum. daí ele Abstrair tudo. injetava num array de, tipo, é isso que tem que inicializar, ele abstrai. Tinha um wrapper genérico, tipo, inicialize, e daí eu criei um wrapper para cada cara, e daí tinha uma remote config, tipo, eu devo inicializar ou não. Hum. Aí eu inicializava, eu usava o último cache, eu acho que eu forçava a trazer as remote config, Uhum. se não vinha sucesso, paciência, né, segue a vida. E daí eu tinha o wrapper para não atrelar o meu código concreto às SDKs que inicializaram. Daí, tipo, era totalmente wrapper, tipo, ninguém sabia que existia, tipo, o Facebook. Sabia que tinha um wrapper do Facebook e comunicava com esse Uhum. cara. Se não tinha sido inicializado, ele chamava uma função que retornava nada. Ou... Na verdade, eu acho que o próprio, daí eu tinha feito uma injeção de dependência e o próprio injetor, ele retornava nil. E daí, tipo, Oh. sabia que, tipo, não foi inicializado, segue a frente. Eu acho que esse foi um momento assim da minha carreira particular que eu olhei assim e pensei, cara, injeção de dependência é muito foda, as pessoas precisam saber disso, sabe? Com certeza. Porque desse jeito aí você meio que protegeu a tua aplicação Com dessa certeza, treta, com né? certeza. Então provavelmente o quê? Um dos únicos apps que continua normal. Foi. Eu lembro na época, tipo assim, cara, eu acordei de manhã, não funcionava nada, e o app que eu trabalhava, tipo, Zerado ali. fui lá, desliguei o monte de config, e sucesso, tá ligado? Tipo, Show de não tem bola. problema nenhum. Muito massa. Tá legal, cara. É, eu acho que isso é um bom exemplo, cara. E muito da hora, assim, que você teve essas oportunidades, assim, pra você testar, né? Porque acho que a gente já falou isso de uma vez, assim, a gente nunca teve é, pessoas mais seniors em mobile, né? Pra Uhum. gente ensinar, principalmente nesse começo ali, né? Então era sempre aquela... Tudo era Todo uma mundo tava exploração. aprendendo, essa que é a Exatamente. verdade. Todo mundo tava... Exatamente, era uma exploração, né? Era uma exploração muito grande. Então eu acho muito maneiro, cara. E aí agora, por fim, né? Tipo, se você trabalhou com produto, na verdade eu não perguntei isso aí pra você, mas quanto tempo você tem aí de carreira já? Cara, com iOS desde 2012 dá pra contar. E desde 2012 você trabalhou com produto até nesses últimos É, dois desde que anos, eu três entrei anos. 3 anos no iFood. Sempre foi produto. E aí, pra quem não sabe agora, né, ele trabalha com plataforma, né? Então, tipo Isso. assim, você não trabalha mais fazendo as telinhas, vamos dizer É, assim. E aí eu queria saber, faço, mas não com aquela frequência, né? só aquelas telinhas de aviso, né, que eles dão. E, Mas eu queria saber como foi pra você essa transição, tá ligado? E, tipo assim, cara, punk. Punk porque é, o trabalho de trabalhar com produto, ele depende do teu pensamento, mas dependendo quem está lidando com o produto acima de ti, tipo o teu PM, os UX, tu tem ou não liberdade para pensar. uhum, Então, muitas vezes tu só é um executor e uhum, tu não pode ser um pensante daquele time. Outros times, eu diria assim, mais maduros, tu pode ser um ser pensante que, né, como a gente já conversou com o Japa, eu trabalhei com o Japa e tal, tipo, chegava a discutir e falava, cara, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que... E ele falava, não, tá ótimo, como é que tu acha que tem que... Cria uma discussão e vai, né? Quando tu vai para um time de plataforma e não tem produto, tu é o teu próprio produto, mas pensando em soluções de plataforma. Então não tem mais ninguém te dizendo diretamente o que tu tem que fazer. Tu tem que sozinho descobrir os problemas que existem e a melhor solução possível para resolver aquele problema. muito interessante. Então é diferente de tipo assim, o que eu vou fazer hoje? Vou abrir meu backlog no Gira, vou ver as tarefinhas que eu tenho e vou executar minhas tarefinhas. É Uhum, tipo assim, cara, beleza, tô fazendo essa parada, pô, isso aqui tá ruim. Essa semana eu tô fazendo uma tarefa e tem uma parada que eu identifiquei que tá ruim. E, cara, ela tá no meu backlog, tipo, no meu backlog de eu vou tentar resolver esse problema. Mas ninguém me falou que tá ruim. Eu identifiquei um problema que ele é incomum, ruim para todo mundo. Eu vou ter que tentar resolver esse problema que ele é ruim para todo mundo. Mas não tem ninguém. A gente tem pautas top-down, que uhum. são da empresa que chega, a gente tem que fazer. Mas normalmente time de plataforma ele tem que descobrir como resolver os problemas que existem, sabe?
Muito interessante. Mas você não acha que produto tem isso também? Tipo, ok, você falou ali que tem alguns times ali e tal, mas você não acha que também tem esse outro lado? Tipo assim, você vai Tem, fazer, tipo... tem, mas é que qual que é a parada? Eu acho que assim, existe o discovery de produto, que é tu descobrir uma solução. Uhum. Que é tipo assim, cara, se eu fizer esse determinado fluxo de telas, vai resolver. Só que, velho, tu sabe criar uma tela, tu sabe botar um botão na tela, tipo, isso não é difícil, sabe? Beleza, pode ter sua dificuldadezinha técnica, mas se tu falar com o ChatGPT, ele vai resolver. Entende? Agora, tipo assim, cara, minha build tá lenta. Uhum. Tá me incomodando que ela tá lenta. Como é que tu resolve? É, isso é Tu realmente... vai perguntar pro ChatGPT, ele vai dar um monte de solução que Você não tem que serve pra sair nada, testando. sabe? É. Então, por exemplo, assim, pô, quando eu entrei no iFood, a gente usava o Buck. Uhum. Cara, na época o Facebook já tava meio cagando e andando pro Buck. Uhum. Tipo, a gente já não usava mais a versão do Facebook do Buck. Então, velho, tipo, parou de funcionar tal coisa. É abrir código Java e debugar. Não entendi aqui, tipo assim, pô, eu lembro que isso acontecia direto. Tipo, tem as targets de teste e tá sumindo um negócio. Tipo, quando tu foca no Xcode, não tá aparecendo negócio. Por quê? Não sei. Abre o código Java, debuga até descobrir. Uhum. Eu lembro, pô, eu trabalhava com o Lucas Marçal e a gente teve o problema do LLDB não funcionar em testes. Complicado. Por quê? Não sei. Tem que garimpar ali, fazer Tipo, o tu vai teste. pesquisar, o LLDB não tá funcionando em teste? Velho, tu tá usando bug. Tipo, não é pra usar, tá ligado? Tipo, a Apple não Não usa isso. recomendo. Não é a comunidade que tá usando, tipo, não existe isso para pesquisar. Então é meter a cabeça e pesquisar cada possível cenário que possa acontecer. E isso é interessante, esse ponto que você trouxe, porque você, sendo de mobile platform, você não trabalha só com Swift, né? Só com Isso, tecnologia iOS. Você pode trabalhar com qualquer coisa, vamos dizer com assim, certo? certeza. E como que você se sente em relação a isso, tá ligado? Tipo assim, pô, você tem que trabalhar com várias tecnologias diferentes. Cara, isso é uma parada que eu discuto muito, porque desde quando eu comecei a fazer curso, eu sempre focava muito que, tipo assim, tu tem que ser um programador. Uhum, Tu não pode, tipo assim, beleza, legal tu ser especialista na tua linguagem, mas não de tipo assim, cara, isso aqui é Ruby, isso aqui eu não sei. Véi, é if, tá ligado? É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá Só muda ligado? as letrinhas, Só mas é a muda mesma as coisa. letrinhas que estão ali, sabe? Tipo, pô, tu minimamente tem que saber ler um código de outra linguagem. Sim. E se tu não sabe, tipo, pô, eu quero fazer um switch case. Google, switch case em Ruby, switch case em Python. Uhum. Como é que faz uma função, sabe? É básico, assim. E como todas as empresas que eu vim, eu já resolvi, eu sempre mexia, tipo. É que eu, não, eu sempre pensei que times de tecnologia, eles precisam ser multidisciplinares. O que é Uhum. multidisciplinar? Ser full stack? Não é ser full stack. É o quê? Meu código tá funcionando, mas o Android não funciona. Eu tenho que conseguir falar com o dev Android de um jeito que ele me entenda e que eu consiga passar a informação que eu quero. Não Uhum. adianta eu falar assim, eu estou aqui com uma view controller e eu estou passando um objeto do delegate, ele fica assim, o que é view controller? O que é delegate? Sabe, eu tenho que chegar e falar, tu tem o teu fragment aí, beleza. Sabe, tem que tentar falar um pouco a linguagem dele, entender os padrões que eles estão utilizando. Então, eu sempre tentei conhecer para conseguir a mesma coisa back-end, front-end. Então, eu acabava sempre mexendo um pouco de código, ajudava o pessoal a codar e tal. Pra... Então, cara, isso não foi tranquilo. A única coisa que eu sofria é que tinha uma época que a gente estava com um projeto que a gente estava rodando Python e Ruby ao mesmo tempo. Oh, uau. E basicamente o Python tu dá um def, o nome da função dois pontos, e o Ruby é def, o nome da função e nenhum dois pontos. E daí eu ficava o dia inteiro codando as paradas invertidas, sabe? Porque ficava Nossa. dando switch, porque tipo assim, parte do código era em Ruby, que rodava o CLI, e parte era em Python, que rodava build. E daí ficava dando switch entre elas, putz, daí ficava, ai caramba, faltou dois pontos, putz, sobrou dois pontos. E daí... Mas de resto, cara, e Java eu não gosto de programar, tipo, não gosto de Java. Ô, louco, mas enfim. Mas a Sem gente faz, crítica. né? Faz o job aí. Mas, cara, isso é muito interessante, cara. Porque,
olhando assim pela descrição, se você é uma pessoa que gosta de programar, né, de ver as coisas funcionar, esse seria o job Uhum. dos sonhos, basicamente, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho maneiro aí, tipo, você se vê hoje trabalhando, tipo, de novo só com iOS, tipo, ou com uma, sei lá, só com produto, voltar para produto? Cara, assim, só programar telinha é, sem ter autonomia de tomada de decisão, não. Sabe? De tipo Uhum. assim, poder dizer, cara, Isso não tá bom, isso isso não poderia tá estar melhor bom, assim. não acredito no propósito disso, isso aqui teria que ser diferente. Eu acho que se a gente fizer isso vai ter sucesso. Cara, eu não me vejo, sabe? Porque, na verdade, eu nunca me vi. Uhum. Às vezes a gente tem que fazer porque, né, tem que pagar as contas de casa. Mas eu acho que, assim, trabalhar sem propósito não faz sentido. Concordo totalmente com você. E, e eu tive algumas dores na minha carreira de trabalhar com algumas equipes de produto que eram assim. E isso me deixou infeliz. De tipo assim, cara, Às chegar pra vezes, pessoa e falar assim, isto não vai funcionar, não tem dados que provem que isso não vai funcionar. A pessoa falava, não, mas faz. Mas eu quero que tu me. Tipo assim, não tô querendo ir contra você. Eu só quero que tu me prove, sabe? Tipo assim, me mostra valor nisso, por favor. E a pessoa falava, não posso te mostrar, porque eu não tenho dados de valor, mas o meu ego diz que eu quero fazer. Daí, tá é bom, vou fazer complicado. pelo teu ego, mas não porque eu acredito. E daí lançava a feature e o cliente falava, não foi nada disso que eu pedi. E daí o teu trabalho chegava e ficava assim, o que o cliente falou? E o cara, é, ele falou que não era o que ele queria. Daí fica para pessoa de produto. E aí? Mas já não te questionou que, tipo, o cara fica, vamos fazer diferente. E o que o cliente quer? Ah, não sei. Porra. Aí desanima, sabe? Com Mas certeza. assim, é o que eu digo, não são profissionais e não profissionais de áreas, tá ligado? Tipo, faz parte. Todo lugar vai ter gente boa e gente ruim. Sensacional. Então, podemos dizer assim que você vai focar agora na tua carreira em trabalhos em que você consiga ter mais voz, vamos Exatamente. dizer assim, né? Propósito. Eu sempre fui assim, eu preciso enxergar no propósito no que eu tô fazendo. Muito bom. Eu acho que faz sentido. Porque faz parte eu acho que quando a gente diz que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é parte do propósito, sabe? E hoje, por exemplo, assim, o que eu gosto muito de fazer é desenvolver pessoas. Sensacional. Coach. Não, brincadeira. Já faz a propaganda Já já. faz a propaganda. Não, é porque eu adoro falar coach, é um negócio, é uma piada pronta, né? Não, mas eu digo desenvolver pessoas no sentido de liderança, ou, tipo, pô, eu fui professor do Michel, pô, Uhum. uma turma de 40 pessoas, sabe? É, Hoje o cara trabalha comigo. e vocês formaram ele, você fez um bom trabalho formando eles também, né? Tipo, não é fácil Eu vou fazer dizer o que que você sim, porque fez. eles são pessoas ótimas, né? Não, sim, sim, tipo, mas dá pra ver que não é fácil fazer esse tipo de serviço, porque hoje em dia qualquer um pode vender um curso ali, mas Ah, agora sim. você formar boas pessoas, isso aí é difícil, sabe? Com certeza. É porque a maior parte das pessoas não se preocupa em ser entendido pelos outros. Uhum. Ela se preocupa em passar informação. Só que uma informação só é passada quando o outro entende. Concordo totalmente. Eu acho que esse é o. Lembra que talvez quando tu começou a trabalhar existia uma hype de no currículo colocar assim comunicativo? Sim, total. Que era aqueles programadorzinhos assim, É tudo na sua própria caverninha ali. caverninha, tá ligado? Então quando tu Sim. botava comunicativo, a empresa olhava, esse aí vai falar com os amiguinhos, tá ligado? É mais fácil de lidar com esse daí, Uhum. assim. Eu acho que a skill de hoje que estaria A bombando skill da é moda. a skill, não digo da moda, mas tipo assim, o que faria ser atraente é tipo assim, eu me esforço em que os outros possam me entender. Muito bom. Porque, cara, a comunicação hoje em dia, eu não julgo o home office para isso. Uhum. Eu não acho que o home office ele piorou em alguns aspectos, talvez tipo assim, ele tornou mais difícil algumas comunicações, porque algumas pessoas não aprenderam a trabalhar em home office.
Mas, cara, eu lembro a minha primeira aula de lógica, quando eu fiz o curso técnico, foi uma aula muito boa. Eu tinha um Alexandre Dallabriga, se não me engano era o nome dele. A gente chamava ele de Pig, porque ele era pequenininho, daí era apelido Pigmeu. Entendi. Era o apelido dele, a gente não fez bullying com ele, deixando claro. E a primeira aula de lógica dele foi ele pegou a nossa turma, dividiu em duas salas diferentes. Aí ele pegou o quadro e fez tipo um desenho que veio na cabeça dele, tipo um desenho que não era nada, assim, era só um monte de risco. Uhum. Aí ele entregou uma folha de papel para cada um, falou: agora vocês vão escrever as instruções de como reproduzir esse desenho. Interessante. E daí a gente tipo, tinha que escrever de como reproduzir o desenho e depois ele trocava as folhas, tá ligado? E a outra turma, daí tu tinha que pegar o desenho de alguém e tentar reproduzir, assim. E eu acho que esse foi um desafio interessante porque ele te ensinava a escrever instruções, tipo, para uma aula de lógica, tipo, Que é basicamente o que a gente faz. é basicamente o que a gente faz, tipo, a gente tem que ensinar pro computador o que tá na nossa cabeça, que é uma coisa abstrata, que, tipo, Uhum. não dá para explicar, tipo, um elefante, desenha um elefante. Tipo, beleza. Desenha um arco-íris. Desenha um arco-íris, tipo, fácil, tá ligado? Não, é um troço abstrato, é um problema abstrato que tá na minha cabeça e eu preciso traduzir isso para palavras, para instruções. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Cara, assim, ó, foi uma das aulas mais difíceis e mais engraçadas, porque os desenhos que a galera fazia depois era tipo aqueles que tu desenha na costa da pessoa que vai formando uma coisa totalmente aleatória, foi bem engraçado. Mas, cara, tipo, muito interessante porque ela mostrava que, tipo assim, cara, mais do que eu querer escrever uma coisa certa, eu preciso me preocupar no que a pessoa vai entender. E eu acho que hoje é uma skill que falta, assim, tipo, a pessoa querer ser entendida, ela falar num ritmo. Hoje, por exemplo, assim, sempre teve. Eu acho que a empatia ela vai até um determinado ponto, né? Assim, o que eu digo um determinado ponto é um ponto que é saudável pra gente. É tipo assim, eu acho que o meu coleguinha fez uma coisa errada. Às vezes a gente fica assim, pô, o cara é ruim, né? Fez um negócio errado. Às vezes vale a empatia de tipo assim, pô, em que contexto ou por que que ele fez aquela coisa errada? Será que, tipo assim, eu tô conseguindo me comunicar do jeito que ele me entenda ou ele não tá me entendendo e eu acho que ele tá me entendendo? Ou ele diz que tá me entendendo por uma pressão de tipo assim, pô, o cara vai me chamar de burro se eu pedir pela terceira vez. Uhum. Então, ter essa vontade de ser entendido, eu acho que elimina esses vieses, assim, de tipo, cara, se eu me comunico de um jeito que eu garanto que a pessoa me entende e essa pessoa faz algo errado, na minha empatia tem que ser de outro jeito ou talvez eu não preciso ter. Talvez a pessoa simplesmente está fazendo errado, sabe? Uhum. Então, eu acho que tu acaba se incomodando menos de problemas no dia a dia, sabe? Perfeito, perfeito. Eu concordo com você nesse ponto. E às vezes eu fico pensando assim, né? Você não acha que a gente tem esse problema hoje por causa. Simplesmente porque as pessoas. A gente tem muita informação disponível. É tipo assim, a gente tem muita informação e infelizmente a grande maioria dessas informações não são boas. Uhum. Né? Então hoje em dia é muito comum você ver que a galera joga e pega a primeira coisa ali. Né? E você não acha que é essa falta de comprometimento que causa esse problema de desentendimento também? Porque às vezes você é uma pessoa que explica muito bem, mas tipo, se a pessoa não tem o comprometimento em querer aprender aquilo. É que hoje eu concordo. Eu acho que hoje em dia desenvolver mobile virou muito complexo. Complexo em que sentido? Hoje tu tem que se preocupar com deploy, tu tem que se preocupar com pipeline de teste, tu tem que se preocupar em vários tipos de testes diferentes, tu tem que se preocupar com camadas horizontais da tua aplicação. Sabe, tipo, o que eu quero dizer de tornar complexo é que é tanta coisa para tu saber. Tipo, antigamente, tu fazia um MVC e resolvia todos os teus problemas. Tipo, fiz um MVC, meu app tá pronto. Como é que eu mando? Xcode, Organizer, Archive, mandei o app. Sim. Acabou. Não tem mais preocupação nenhuma, tá ligado? Fui pra casa. Agora tem pipelines e roda no MR. Então, tipo assim, não tô falando que isso é ruim, mas
é mais difícil de aprender, é uma carga cognitiva muito grande. E talvez por isso, ou não, as pessoas elas optam às vezes pelos caminhos mais curtos, visto o desespero da magnitude que se existe para aprender, principalmente quando elas estão começando. Tipo assim, é o que tu falou, busquei, achei e usei. Mas tipo, o que que isso está fazendo? É tanta coisa para aprender que eu não quero entender o que, se isso aqui resolve meu problema, eu não quero entender o como isso Ctrl-C, está resolvendo. Ctrl-V. Exato. Yeah. Assim, eu acho que é um problema que a gente tem hoje, mas talvez a gente que tem um grau de senioridade maior, eu acho que vale da gente estimular isso a ser diferente, sabe? Aí das pessoas acatarem ou não. Cada indivíduo é um indivíduo. Isso é realmente um ponto interessante. Assim, eu tenho umas opiniões, mas isso pode se prolongar e pode ser talvez até um pouquinho polêmico. Mas a gente já passou quase do tempo ali, né? A gente Eu já acho que passou tem quase do bastante. tempo. É, Tu vai me chamar para uma entrevista no futuro? com certeza. Tem Legal, muito cara. mais coisa Gostei pra muito gente de ser falar. convidado para esse podcast. Obrigado, né? Obrigado por ter comparecido. Mas eu acho que uma próxima vez seria interessante para a gente falar mais sobre esses outros detalhes ali. É interessante ver a tua opinião, que eu acho que você é uma pessoa que tem bastante assim para agregar e falar sobre esses detalhes. Porque, de fato, eu concordo com você. Eu acho que por ser uma pessoa com bastante experiência hoje, eu acho que a maior dificuldade mesmo é você fazer as outras pessoas engajarem, né? Uhum. E muito, enfim, isso aí fica para outro papo, eu não quero falar agora. E aí é isso, É cara. que sabe o que é? Eu só falando. É fogo que a gente, quando é mais antigo em desenvolvimento, a gente tá começando a viver com a síndrome do velho. Ah, cara, Porque no passou meu dos tempo, 30, passou dos 30 já. porque no meu tempo a gente era muito difícil de fazer as coisas. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, dar descalço para poder compilar o código. Hoje em dia, tu aperta o botão e em 2 segundos tá pronto. Pois é. Então a gente cria essa síndrome de velho, assim, sabe? Isso é fogo, assim. Só que é uma coisa que eu, talvez isso para fechar, assim. O que eu aprendi na minha carreira é que a senioridade não tem nada a ver com o que tu sabe resolver. Ela muitas vezes tem a ver com. Tipo assim, vamos tentar formular melhor essa frase. A senioridade não necessariamente ela tem a ver com saber os caminhos certos, mas sim como saber os caminhos errados. Não seguir os caminhos errados, mas tipo, esse aqui eu não vou, esse aqui eu não vou, esse aqui eu não vou, esse aqui eu não sei, então eu posso tentar. Mas eu sei os que eu não vou perder tempo indo. Quando a pessoa ela não tem senioridade, ela gasta muito tempo indo pelos caminhos errados até chegar no certo. Então a senioridade, elas são os degraus para tu aprender para onde não ir. Muitas vezes tu vai aprender onde ir. Só que daí vem aquele ponto que você comentou, que é tipo assim, cara, tu não vai na primeira resposta do Google. Tu vai tentar várias respostas diferentes para entender. E é justamente isso que vai trazer, tipo assim, cara, esse aqui não funciona, esse aqui não funciona, esse aqui não funciona, esse aqui, vamos testar. E assim tu vai aprendendo a resolver problemas, porque quando chega um problema que tu nunca viu, tu vai usar essa bagagem que tu tem para poder dizer, cara, desse jeito aqui eu acho que não é. Eu acho que a gente pode tentar fazer assim. E daí é onde tu economiza tempo, que é onde, né, vale a pena para a Vale mais empresa. a pena. Legal, eu acho que isso é uma excelente dica aí para quem for ouvir. Eu acho que, pô, se você quiser melhorar, né, tipo, ser um melhor funcionário, né, um melhor desenvolvedor, eu acho que isso é uma dica sensacional, cara. Mas show, cara. Eu acho que foi um papo muito bom aí. Eu acho que deu para conhecer bem você aí e entender bastante aí de tudo, né, da tua visão, né, deu para você compartilhar bastante informação. Com certeza. Me chama pro próximo. Com certeza. Galera, quem ouviu até aqui, muito obrigado por participar. Se inscreve no canal, no Spotify. Tu que tem que falar essas coisas. Eu tô aqui só É a de minha primeira convidado. vez como host, cara. Calma lá, calma lá. A próxima vai ser melhor. A Mas próxima tamo vai aí. ser melhor. Beleza. E é isso aí, cara. Últimas palavras aí do convidado. Pô, agora tu me pegou de surpresa. Agora Tá vendo? Não, Agora pô, você cara, sabe como eu me sinto. como se sente do nada, assim. É. Pô, obrigado por tudo. Eu acho que foi um papo muito legal. Uhum. Eu acho que tem que rolar mais papos assim entre a gente. Eu acho que se alguém vai ouvir, eu não sei, mas é legal No entre a gente. futuro, Assim, alguém vai ouvir, com certeza. Alguém vai ouvir. E é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Show de bola, então.
Eu que agradeço aí, valeu pela oportunidade de host. E é isso aí por esse episódio. Valeu aí. Até mais. Valeu.